E eu vou dedicar esse meu relato aqui aos meus queridos amigos, a Patrícia Mardoni. Por que para Patrícia Mardoni? Em primeiro lugar, porque a Patrícia é essa pessoa que tem personalidade forte. Ambos têm personalidade forte, né? E isso eu me identifico. Por que eu me identifico? Porque eu também tenho a personalidade forte. E porque nós vamos, sei lá, nós vamos nos juntar e mudar o mundo. E o Mardônio que é o Mardônio, né? Mardônio é um rapaz muito trabalhador, né? Uma pessoa muito dedicada, esmerada, empenhada, que, enfim, está conseguindo essa mobilidade social. Ele vai cursar a faculdade, né? O que é uma proeza para quem veio de escola pública. E eu torço por ele, pela Patrícia, por todo mundo. E por mim também, lógico, né? Eu também sou filho de Deus. Tchau! Meu nome é Daniel, sou aluno da Escola de Artes e Ofícios Tomás Pompeu. Estou conferindo a exposição aqui no MAUC, Museu do Ceará, Museu da Universidade Federal do Ceará, e o simpósio de História, que está ocorrendo aqui na Universidade Federal do Ceará, no Centro de Unidade. Vou contar um pouco da história da minha vida. Primeiro, eu nasci em São Paulo, em 1989. E, assim, por ser uma gravidez de risco, a minha mãe, ela teve que ser internada no hospital mais elitizado, né? E como meu pai não tinha recursos, ele pediu o auxílio do patrão dele, que era uma pessoa que tinha recursos para, enfim, para bancar a gestação da minha mãe, né, no período final. Eu nasci na Beneficência Portuguesa. Quando foi minha infância todinha, praticamente, apesar de ser paulista, eu tenho uma essência bem nordestina. Minha vida toda é nordestina, porque minha mãe é do Alto Sertão de Pernambuco, meu pai nasceu na Serra da Meruoca, aqui no Ceará, e pra mim tudo, comida, as músicas, sempre tudo do Nordeste sempre teve presente na minha vida. E, enfim, morava na casa da minha avó, minha mãe trabalhava, era cabeleireira, eu passava o dia todo na casa da minha avó. Eu sempre tive muito essa... Eu sempre fui criado por avó, desde que eu era criança. Primeiro com a minha avó materna e depois com a minha avó paterna, a mãe do meu pai. E, enfim, daí quando foi em 1999 minha mãe faleceu de hepatite. E foi foi uma pancada, né? Foi algo que uma criança sem mãe, né? Sem proteção, apesar do meu pai, ele conseguiu suprir do jeito dele, mas ele conseguiu suprir essa ausência dela. Mas, enfim, acho que a partir daí que eu me tornei assim eu era uma criança bem feliz, mas acho que na adolescência foi que eu senti mais essa ausência, porque eu me tornei mais reservado, mais resguardado do mundo. E a partir de então foi que eu comecei a me soltar mais, quando eu cheguei mais nos meus 18 anos. Mas de todo o que ocorreu foi que quando terminou o ensino médio, eu fiquei isolado do mundo, sem amigos, sem ninguém. E quando eu comecei esse curso na Escola de Artes e Ofícios, eu vi uma chance de ramificar as minhas amizades, de me socializar. E como todo mundo nesse curso foi selecionado de uma forma criteriosa, de uma forma inteligente, parece que todo mundo tinha uma alma boa, me fazia bem. E eu descobri um Daniel que não existia em mim, porque eu não era mais o Daniel triste, o Daniel isolado, eu era um Daniel feliz, agora com amigos, que gostava de rir, que gostava de sentir o abraço dos outros, a amizade dos outros, de frescar também, né? Todo mundo gosta de frescar. E, enfim, e o que eu desejo pra minha vida, o que é? Eu pretendo fazer letras aqui, pode ser na UFC, pode ser na UES, pode ser na UVA, o que eu quero é fazer letras, porque como eu sempre tive uma afinidade com a leitura, eu queria levar essa leitura para quem não tem, porque eu acho assim, o único modo de uma sociedade tornar justa, dela se tornar igual e da população lutar pelos seus direitos, ela se educando, se conscientizando
E é com esse trabalho de professor de português, de crítico literário, que eu vou levar isso para o público, para ele ter direito à cultura, coisa que é dele e ele ainda não tem, mas que aos pouquinhos a gente está mudando, né?